Se você parar pra pensar, nossas vidas são basicamente focadas em resolver problemas. Quero que você pense aí, como é que as pessoas ganham dinheiro? O que o médico faz? Uma pessoa vem até ele com um problema de saúde e ele resolve. O engenheiro faz? Uma pessoa vai lá com um projeto e ele organiza, ele resolve mais um problema. Nossas vidas são focadas em resolver problemas para outras pessoas, que assim a gente pode ganhar um retorno monetário. Então a gente pode concluir que uma pessoa que consegue resolver vários tipos de problemas vai acabar tendo uma performance melhor no trabalho dela ou na vida. Agora junta isso se você é uma pessoa que consegue aprender muito rápido, aprender tópicos complexos e difíceis que as pessoas geralmente se afastam delas de uma maneira muito rápida e divertida. Então aí quer dizer que você vai ser uma pessoa que consegue resolver problemas complexos. E como a gente disse antes, se você consegue resolver vários problemas, você vai ter uma boa performance na vida. Então, junta as coisas aí, você já vai entender o que eu tô querendo dizer. A habilidade de aprender as coisas rápido, de uma maneira eficiente, é muito importante nos dias de hoje. Mas o que acontece é que as pessoas acabam ignorando essa parte da vida que é aprendizado. A gente sequer sabe como aprender as coisas. Olha, eu nunca fui uma pessoa tão boa assim de aprender as coisas. Sim, eu tirava notas boas na escola, mas aprender vários esportes, aprender coisas mais complexas, tipo aprender um instrumento, nunca foi muito bom, sabe? Até que eu entrei no ensino médio e tava um pouco faltando tempo na minha vida. Eu precisava ir pra academia, eu precisava fazer meus vídeos, mas eu também tinha que, o mais importante, estudar para as provas. Então eu comecei a procurar como eu posso aprender muito rápido em pouco tempo? Como eu posso absorver o máximo de conteúdo entendendo até as pequenas partes? Então eu entrei numa jornada de tentar entender como a gente pode aprender. Como o nosso cérebro guarda informação da melhor maneira. Como eu posso replicar essas coisas que eu estou aprendendo na minha vida de uma maneira rápida e muito eficiente. O tempo passou, depois de eu aplicar tantas coisas, eu posso dizer que funciona. E muito bem. Eu comprei uma guitarra faz 3 meses. E agora eu tô tocando numa banda com uns amigos meus e provavelmente eu vou tocar na graduação da escola. Eu faço academia há mais ou menos 1 ano e meio e eu já tô com um corpo muito melhor do que muita gente que tá há muito tempo aí treinando, porque eu aprendi umas coisas muito importantes, uns conceitos importantes que as pessoas deixam de aprender. Quando eu jogava vôlei antes, eu jogava por mais ou menos 1 ano, e em 1 ano eu fui de um dos piores times que tinha para ser chamado para jogar na primeira divisão. Então, o propósito de toda essa jornada minha foi para aprender a como estudar. Então, o que acontece é que hoje em dia eu estudo relativamente pouco para as provas, mas eu tiro notas muito, muito altas. Porque eu aprendi os conceitos, eu entendi como o nosso cérebro aprende. E é nisso que eu vou passar para vocês nesse vídeo. Ok, agora eu vou dar os fundamentos do aprendizado para você. Algumas técnicas que você pode aplicar na sua vida que você vai ver, não sei, resultados quase imediatos. Tem uma técnica que um autor chamado Cal Newport criou que se chama prática deliberada. A prática deliberada é que sempre que você estiver praticando alguma coisa que você quer aprender, que você quer melhorar, você tem que estar fazendo num nível que é difícil para você, um nível que você sente que é desconfortável. Por exemplo, se você está aprendendo a tocar um instrumento novo, ou você já está tentando melhorar suas habilidades no instrumento, você não quer tocar de uma maneira que seja fácil, que você consiga tocar todas as músicas sem ter problema nenhum. Você tem que, às vezes, para melhorar, tocar um pouco mais rápido que você consegue, fazendo alguns erros, ou tocar uma música que é realmente difícil para você, que tem acordes difíceis. Se você pegar na área da academia, por exemplo, como você cresce músculo? Você precisa gerar um estresse enorme nos seus músculos e quebrar eles. E para isso, você precisa estar desconfortável. Você vai ficar desconfortável botando seus músculos nessas condições. Para você melhorar, você tem que sentir um certo desconforto. Então, sim, é difícil. Por isso que às vezes muitas pessoas acabam não melhorando nas coisas que elas fazem, porque elas sempre ficam na área de conforto. O começo, às vezes, talvez elas comecem lá e é difícil, mas elas vão melhorando, então até aí que elas chegam num ponto que elas simplesmente param a evolução, porque elas ficam na área confortável e não tentam passar o nível. Então tenha isso em mente na próxima vez que você for praticar para alguma coisa que você estiver fazendo. Outra coisa que você pode fazer também para você aprender muito rápido é quebrar
a sua atividade em várias partes e sistematizar o processo. Vou dar um exemplo para você entender com mais facilidade. Academia, por exemplo. Se você pegar o tópico de academia, o que você tem dentro dele? Você tem treinar, dieta e recuperação. E dentro desses 3 tópicos, tem mais tópicos ainda que você pode ir dentro deles. Então, a coisa é, você pega alguma coisa, por exemplo, vamos falar de guitarra, aprender um instrumento novo. Se for quebrar o aprendizado de como tocar uma guitarra em várias partes, a gente teria acordes, escalas e um montão de coisas diferentes. Então, eu vou na parte do acordes, e se eu encontrar uma parte nessa área que eu tô tendo mais dificuldade de aprender, então aí eu vou botar mais meu tempo nessa área. Ou se eu vejo que tem alguma técnica que eu não aprendi ainda que tá me limitando de tocar algumas músicas, é isso que eu vou praticar. Você tem que quebrar em várias partes e dar o seu máximo em quase todas elas, tentar maximizar a sua performance, tentar encontrar a maneira de como ser melhor em todas essas áreas. E olha, tentar melhorar todas essas áreas é uma técnica muito boa que eu sempre faço. Mas tem uma coisa que tem que ter em mente. 80% dos nossos resultados são gerados a partir de 20% dos nossos esforços. Isso quer dizer que 80% dos resultados que a gente adquire, 80% do conteúdo que a gente entende de alguma coisa que você quer melhorar, é gerado a partir de 20% só de uma coisa que você está fazendo. Se eu tô falando de escola, por exemplo, 80% dos resultados das notas que você tira na escola talvez sejam por causa de literalmente 20%. O que é esse 20%? Talvez as atividades que você faz na apostila, no seu caderno, os simulados de prova que você faz, talvez esses 20% sejam o que estão gerando 80% dos seus resultados. E não ler o caderno inteiro tentando buscar informação. O que eu estou tentando explicar aqui é que você tem que encontrar esse 20%. O que é uma atividade? Tenta encontrar esse 20% que vai gerar o seu 80% em resultados. No YouTube, literalmente, se você quiser criar um canal, o 20% é só gravar o vídeo e editar. Esse é o 20%. Você fazer uma logo, você fazer um banner, você pegar um montão de coisas diferentes, isso não vai gerar 80% de resultados, porque 80% de resultados, todas as views que eu pego, são por quê? Por causa do meu conteúdo, por causa da thumbnail, sei lá, mas 20% só. O resto não vai gerar só 20%. Então você tem que focar nesse 20% mais do que todas as outras coisas. Não tô falando pra você deixar de fazer as outras coisas que provavelmente te ajudariam a aumentar os seus resultados, mas você tem que focar mais na coisa que vai te gerar 80% dos resultados. É complicado. Se você reassiste essa parte, pensa bem, eu deixo meio aberto para sua interpretação, mas foca no 20% que vai gerar o seu 80%. Basicamente isso. Coisa que vai te ajudar muito a aprender mais é você encontrar maneiras de você medir o seu progresso. Se você é na academia, você pode tirar fotos diárias ou semanais ou por mês do seu progresso, do seu corpo, porque você vai poder ver se você está crescendo realmente ou não. Na escola, você pode usar, por exemplo, as notas que você está tirando como uma maneira de medir seu progresso. Se você quiser fazer uma maratona, por exemplo, enquanto você vai praticando, você pode medir quantos quilômetros você está fazendo em tantos minutos. Aí você vai comparando suas sessões e ver qual você está fazendo melhor, qual está fazendo pior. E aí você vai vendo se está progredindo realmente ou não. Porque aí, além disso ser uma maneira de te motivar a continuar seguindo, porque se você estiver fazendo direito às práticas, se você estiver estudando bem, os seus resultados vão aumentar e isso vai te dar motivação. Mas além disso, é uma maneira de você ver se os seus esforços estão sendo bons mesmo, se estão sendo alocados em atividades boas que te estão dando resultados. Porque se você vê depois de vários meses você não está melhorando nem um pouco, talvez tenha alguma coisa errada. Talvez isso seja uma dedicação que você tem que trocar a sua abordagem. Mas olha, obviamente, se passou uma semana e você não melhorou, talvez não tenha problema nenhum, talvez você só precisa continuar fazendo por mais tempo. Mas se você vê que é bastante tempo mesmo que você está preso no mesmo estado, então sim, talvez você tenha que mudar alguma coisa. E olha, de todas essas técnicas que eu te passei, tem uma aqui que eu acho a mais importante de todas, que é manter uma consistência. Não adianta você querer aprender um instrumento ou aprender a melhorar um esporte se você pratica ele uma vez por semana por 1 hora. Você vai melhorar, mas vai ser muito devagar, porque o seu cérebro está meio que esquecendo, não está fortalecendo os neurônios. Mas se o seu cérebro vê que você pratica essa coisa todos os dias, mesmo que seja, digamos, 10 a 20 minutos, você faz todos os dias, você vai estar mandando uma mensagem pro seu cérebro falando: eu preciso dessa conexão, eu preciso que os neurônios conectem, que fiquem mais fortes para essa atividade. Então aí você vai realmente aprender e melhorar nas coisas. Eu sempre acho que 20 minutos
todos os dias é muito melhor que você passar 1h30 uma vez por semana. Além de 20 minutos ser muito fácil de cumprir, vai te dar muitos resultados. Muitos resultados. Porque você não vai estar esquecendo. Seu cérebro vai estar mantendo as conexões fortes. E você vai conseguir aprender muito, muito rápido. E essa foi a técnica que me ajudou a aprender guitarra tão rápido. Porque eu praticava literalmente, e eu pratico ainda, todos os dias. Mesmo que sejam 10 minutos, eu pratico todos os dias. Olha, e lembra de uma coisa, você precisa estar focado na coisa que você está fazendo. Se você estiver fazendo multitasking, que é basicamente fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tipo, você quer estudar, mas você está com seu celular, você olha o Instagram, aí você faz outra coisa, levanta, você come. Você não vai conseguir fortalecer as conexões dos seus neurônios se você continuar fazendo isso. Você precisa, quando você estiver praticando, quando você estiver fazendo uma performance, você precisa estar 100% você lá. Não ficar seu cérebro aqui, uma parte ali, outra parte ali. Você precisa de todo o seu cérebro focado nessa coisa. Porque pra prática deliberada funcionar de verdade, você precisa estar 100% no momento. Meu próximo vídeo vai ser um vídeo falando sobre como realmente atingir um estado de flow na sua atividade e conseguir trabalhar muito sem distrações. Mas você precisa disso para aprender as coisas. Enquanto esse vídeo não sai, ou se já saiu, você pode olhar no meu canal aí, trabalha, faz as coisas que você faz com vontade, sem estar distraído por outras coisas, principalmente na área de aprendizado. Para de olhar o Instagram, para o celular, deixa ele em outro quarto e foca na sua tarefa. Bom, esse é o fim do vídeo. Eu te dei muitas técnicas que você pode utilizar aí, então se você quiser voltar ali atrás, reassistir o vídeo, entender, pegar as técnicas que você mais gostou, faz o que você quiser com a informação. Essas foram as técnicas que eu utilizei para melhorar nas minhas coisas que eu faço, para melhorar aqui no YouTube, para melhorar meu progresso na guitarra e um montão de coisas mais. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, eu peço que talvez dê um likezinho aí, se inscreve no meu canal, que semana que vem eu vou estar postando um vídeo bem legal falando sobre como não ficar distraído e muitas coisas assim. Eu tô postando bastante conteúdo diferente e é isso. Muito obrigado. Minhas redes sociais estão na descrição aí. É isso. Valeu.